Página 52 do nosso livro, o item 31 do nosso material didático. Igreja dos Anabatistas Novacianos preservada do fogo. Bom, ainda mesmo no ano 431, em que está ocorrendo o concílio de Éfeso, em que Nestório era um perseguidor dos novacianos. É o capítulo 39 do livro de Sócrates de Constantinopla, que eu sempre comento com vocês. No livro 7, ele diz: preservação da igreja dos novacianos do fogo. Pouco tempo depois, Paulo, bispo dos novacianos, adquiriu a reputação de homem verdadeiramente amado por Deus em maior medida do que antes. Lembre-se que Nestório tinha uma intriga com ele e o imperador teve que proteger ele do bispo católico, né? Ele prossegue: pois uma terrível conflagração irrompeu em Constantinopla, como nunca havia acontecido antes, pois o incêndio destruiu a maior parte da cidade, como o maior dos celeiros públicos, o banho de Aquileu e tudo mais no caminho do fogo. Locais, está falando locais, né? Lá de Constantinopla. Caminho do fogo foram sendo consumidos. Finalmente se aproximou da igreja dos novacianos, situada perto de Pelargos, ou seja, que era como um bairro de Constantinopla, tá bom? Então se aproximou dessa igreja dos novacianos, onde estava Paulo. Eu comento embaixo. Pelargos era um bairro de Constantinopla. Cerca de 90 anos antes, no ano 342, esta mesma igreja foi atacada pelos católicos arianos que dominavam Constantinopla, liderados pelo bispo Macedônio e pelo imperador Constante I, filho de Constantino. As irmãs tiveram seus seios cerrados e queimados com ferro aquecido. Para ver como que já era perseguição. A mesma igreja que havia lá já tinha sofrido uma perseguição 90 anos antes. Bom, o historiador Sócrates de Constantinopla prossegue. Quando o bispo Paulo viu a igreja em perigo, ele correu para o altar, onde recomendou a Deus a preservação da igreja e tudo o que ela continha. Ou seja, ele entrou para o templo para fazer uma oração, né? Nem deixou de orar não só por ela, mas também pela cidade. E Deus o ouviu, como o evento provou claramente, pois embora o fogo tenha entrado neste oratório por todas as suas portas e janelas, não causou danos. E enquanto muitos edifícios adjacentes foram vítimas do elemento devorador, a própria igreja foi vista ilesa no meio de toda a conflagração triunfante sob suas chamas furiosas. Isso durou 2 dias e 2 noites, quando o fogo foi extinto, depois de ter queimado grande parte da cidade, mas a igreja permaneceu inteira. E o que é mais maravilhoso ainda, não havia o menor vestígio de fumaça para ser observado em suas madeiras ou em suas paredes. Lembre-se, quem está contando isso aqui é um historiador católico. Sócrates de Constantinopla, ele escreve no ano 450, nós estamos estudando no ano 431, ele escreve no ano 450, nessa época, ou seja, cerca de 18 anos depois, ou cerca de 19 anos depois, ele está escrevendo. Então ele era uma testemunha ocular, e olha que testemunho maravilhoso, né? Bom, infelizmente a cidade pegou fogo, mas eu mostrei para vocês. Paulo, ele já era um homem assim reconhecido pela cidade, tanto que Nestório, bispo católico romano, quis persegui-lo, o imperador falou não, e a razão da perseguição era que Paulo era muito respeitado na cidade, ou seja, era um cristão que não era político, vivia o cristianismo e pregava o cristianismo. E já Nestório e toda a igreja católica eram todos políticos. Eles faziam o trabalho, vamos dizer, como de um prefeito nas regiões. Eles faziam um trabalho de política também. E aí acontece esse milagre que a igreja se salva, né? Contada por um
católico protestante, um católico romano.